Uma avaliação sobre os principais aspectos do PAC. Esse é o tema da entrevista com o economista Ricardo Carneiro, da Unicamp. É possível que o Brasil atinja essas metas de crescimento definidas no PAC? Luciano, possíveis são. Não é tão relevante discutir se você vai ter 4,5 hoje, né, em quanto tempo você vai levar para atingir uma meta de crescimento mais elevado. É claro que é desejável que ela seja 5 ou mais de 5. Né? O importante é entender que você deu um passo na direção de obter taxas de crescimento da economia mais elevadas. O plano é importante, ele não necessariamente está completo, ele tem duas fases, uma mais bem definida, uma ou outra menos definida, né? E o importante é entender que as medidas que já estão definidas, né, elas elevam a taxa de crescimento da economia brasileira. E quais as medidas que estão definidas, quais as que faltam definir? Olha, o plano tem, digamos assim, um conjunto de investimentos muito amplo, né, cerca de 500 bilhões de reais em 4 anos. Né? Desses 500 bilhões de reais, há uma parte, cerca de 67, 70, né, que é recursos que vêm do orçamento. A outra parte, né, virá das empresas estatais, né, virá da iniciativa privada. O que está definido claramente é essa primeira parte, aquela que diz respeito ao orçamento da União. O passo na direção de ampliar, de definir os outros investimentos também foi dado, mas você precisa de algumas modificações, né, de maior amplitude, né? Precisa, de certa forma, dar um novo estatuto, uma nova institucionalidade às empresas estatais, né? Precisa motivar parte da iniciativa privada para investir, isso aí, criar alguns marcos regulatórios. Eu não acho que isso é impossível, acho que será feito, né? Mas o que de fato há, né, de avanço concreto, definido, com origem de recursos, etc., é essa parte que compreende investimentos públicos, desoneração tributária e aumento do financiamento do setor público para o setor privado e para o próprio setor público. E essa estimativa do PAC de queda na taxa de juros para 10,1% em 2010? Olha, eu preferia que ela caísse mais rápido. Aliás, eu preferia que ela não estivesse tão alta, né? Mas dado que ela está nesse patamar, eu acho que é bastante, digamos assim, razoável essa queda. Ela podia ser acelerada, porque esse conjunto, né, de investimentos é um conjunto de investimentos públicos, pelo menos o que está mais definido. E ele vai, em sinergia com o investimento privado, elevar o investimento privado. É claro que juros menores, taxa de câmbio mais desvalorizada favorecerão o investimento privado. Desse ponto de vista, é uma condição adicional que é importante você assegurar. Mas é preciso ser dito que quem controla a taxa de juros, diretamente e indiretamente a taxa de câmbio do Brasil, não é o Ministério da Fazenda, nem a Casa Civil, né? Isso é controlado pelo Banco Central. Logo, o Banco Central precisa estar em sintonia com o PAC. Nesse esforço de investimento todo, qual é o papel das estatais? O que eu acho que há uma definição, digamos assim, muito importante no plano em relação às estatais, sobretudo na área de energia. Que é um setor que foi desmontado ao longo dos últimos anos em termos de estatais, né? É um setor, digamos assim, que tem duas grandes empresas estatais bastante poderosas, que sofrem hoje uma certa limitação de investimento porque estão, digamos, sujeitos à lei do superávit primário. A Petrobras menos, tá certo? É menos intenso isso, mas isso é muito verdadeiro para a Eletrobras, para a área de energia elétrica. O governo falou em criar uma nova institucionalidade para essa empresa, né, para tirá-la, digamos assim, dessa restrição, né? Se conseguir, de fato, você pode prever um avanço significativo dos investimentos na área de energia, que é estratégico, né? Porque isso dá uma sinalização importante para o setor privado. Então, aquela hipótese de que se o país crescesse haveria apagão está afastada? Acho que sim, né? O plano tem esse sentido, ele antecipa as necessidades de energia, propõe fazer os investimentos, né? É assim que tem que ser feito, para, digamos assim, assegurar uma viabilidade dos novos empreendimentos. Na apresentação do PAC, as propostas foram apresentadas de acordo com as diversas regiões do país. O senhor acredita que o plano pode realmente contribuir para diminuir as desigualdades regionais? Eu creio que isso é um outro ponto, digamos assim, bastante importante, né? Eu acho que a primeira ideia, né,
do PAC é uma discussão qualitativa. Você, pela primeira vez em muitos anos, está retomando uma ideia de planejamento. O Estado entra definindo setores prioritários, parcerias com o setor privado, não é o velho desenvolvimentismo, porque o Estado hoje tem muito menos peso, mas ele está assumindo esse papel de identificar as áreas importantes, de criar incentivos, ele próprio fazer alguns investimentos. E dentro disso tudo há a volta da preocupação com os desequilíbrios regionais, digamos assim, uma certa espacialização dos investimentos, que eu acho que é para valer. Uma crítica levantada pela CUT ao PAC, por exemplo, é que ele não estabeleceu meta de emprego. Seria possível ter feito isso? Era possível ter feito alguma estimativa, mas o que se sabe, na verdade, é que um programa dessa natureza, exatamente porque ele é intensivo em construção civil, ele também é intensivo em emprego. É claro que há um problema em relação a esse emprego, que é o problema da qualidade do emprego. Daí, inclusive, a colocação da CUT de que haja uma contrapartida social por parte das empresas financiadas com dinheiro público. Assegurar que esse emprego tenha qualidade mínima, seja um emprego formal, etc. Outra maneira de aumentar os investimentos, de acordo com o PAC, é através da desoneração fiscal, ou seja, redução de impostos para diversos setores. Calcula-se que só esse ano o governo vai estar abrindo mão de pouco mais de 6 bilhões de reais. Para um país como o Brasil, que tem problemas fiscais, pode pesar ou não? Não. Eu acho que a desoneração ela está sendo feita muito localizada. O que significa o seguinte, do ponto de vista do orçamento como um todo, ela não é tão importante assim, mas ela está sendo feita exatamente, digamos assim, para reduzir o custo da construção de novas obras, etc. Então, ela é importante do ponto de vista setorial, De fato, o custo da construção no Brasil tem crescido, esse setor é um setor que se atrasou um pouco, porque não cresceu muito pouco ao longo dos últimos anos. Isso pode ser um incentivo interessante para você retomar um nível de produtividade mais alto no setor. Mas, do ponto de vista do orçamento como um todo, não compromete. E a questão do incentivo ao financiamento e ao crédito? Uma das fontes, por exemplo, é o Fundo de Investimento em Infraestrutura, criado com recursos do FGTS. Como é que o senhor vê essa iniciativa? Olha, ele tem toda a importância. Na verdade, o Brasil financia, quer dizer, os bancos privados, na verdade, não financiam o investimento de longo prazo no Brasil. O investimento de longo prazo no Brasil é financiado basicamente, com recursos próprios da empresa e com financiamentos obtidos de instituições oficiais. De onde vêm esses recursos que esses bancos oficiais usam? Eles vêm basicamente dos fundos dos trabalhadores, do FGTS e do FAT. O que talvez pudesse ser feito era colocar, digamos assim, uma representação de centrais ou de trabalhadores na gestão desse fundo. Porque ele é um fundo de risco, Mas de certa forma, quando você financia habitação por interesse social e outros equipamentos urbanos, você também está arriscando. A única forma de você não arriscar, é você pôr esses recursos em títulos públicos. Que é onde está o dinheiro hoje. Que é onde está o dinheiro. Agora, isso não cria emprego. As primeiras estimativas indicam que dos 500 bilhões, 200 bilhões aproximadamente viriam da iniciativa privada. Eu acredito que com as medidas complementares de buscar marcos regulatórios, desburocratizar algumas áreas, tudo mais, a iniciativa privada vai enxergar ambiente para aportar todos esses recursos? Olha, é sempre um passo, Ninguém pode responder pela iniciativa privada, mas eu acho que também é importante tentar mobilizar a iniciativa privada, Porque o volume de investimentos é alto, O setor público, digamos assim, estrito sensu, que é o orçamento, já comprometeu, digamos assim, recursos, suficiente. As estatais têm capacidade de investimento, mas isso também é limitado, E você ganharia bastante se conseguisse atrair a iniciativa privada para um conjunto de projetos. Diz os números do PAC. Hoje, a dívida líquida do setor público está em 48,3% do PIB. No final de 2010, a dívida pública estará em 39,7%. Como é que o senhor vê essa estimativa do PAC para a redução da dívida pública? Eu acho que isso aí digamos assim, há uma certa preocupação aí do mercado financeiro, sobretudo,
com essa questão. Os números são esses mesmo, é consistente, porque todo o problema aí, né, diz respeito à carga de juros, que é muito elevada. Como a taxa de juros está caindo, né, vai, de certa forma, sobrar um pouco de recurso que vai ser utilizado para isso, tá certo? E com a economia crescendo mais rápido, o problema da dívida se dissolve, digamos assim, nesse crescimento, né? Essa é uma ideia que está por trás, né, dessa formulação, que eu acho muito correta.